Oi pessoal, professor Yudi aqui. Vamos para mais uma aulinha à distância aí, né? Agora com um equipamento um pouquinho melhor aí. Agora vocês podem me enxergar, né? Bom, o que a gente vai fazer nessa semana? Vamos estudar um outro sólido geométrico que é o cone, né? E para isso aquela orientação, dá uma lidinha no livro, no resumo teórico, no livro-texto, na apostila, e depois que você deu uma lidinha, assiste o vídeo. Melhor, né? Você vai aproveitar muito mais. Na hora de fazer os exercícios, eu acho que fica mais solidificado o conceito, né? Então, você vai aproveitar muito mais e vai ter mais facilidade, beleza? Bom, então vamos lá, né? Primeiro vamos conceituar o que é um cone. Então olha só, cone é um sólido geométrico que apresenta uma superfície plana circular denominada base e um ponto não situado no plano da base denominado vértice. Ao traçarmos os infinitos segmentos que unem o vértice a todos os pontos da base, obteremos o cone. A superfície arredondada obtida é a superfície lateral. Então, como assim? Esse é um conceito, como todo conceito, né, matemático, bem geral, né? Vamos para os exemplos aí para a gente entender direitinho. Então, olha só, tá aqui um plano, desenhei esse em roxo, né? Um plano, desenhei aqui um círculo, né? Que está em perspectiva, não está exatamente redondinho daquele jeito, porque é aquele lance da visão espacial, né? Vem em perspectiva. E aqui é um ponto que está fora do plano da base, é o vértice do cone, né? E se a gente pega todos os infinitos pontinhos aqui da base e liga com o vértice, lembrando que o círculo não é só essa linha, hein? Tem os pontinhos aqui dessa região rosa também, né? É um sólido, não é uma coisa, né, vazada, não é só uma superfície, né? Uma casquinha, é sólido, tem o recheio ali dentro também. Então, se a gente leva em conta todos esses pontinhos também, liga com o vértice, a gente vai obter o cone, né? E a distância, né? Aproveitando aqui a figura, a distância desse ponto V ao plano aqui da base do círculo é a altura do cone, né? Bom, e esse é um cone que está meio inclinadinho, digamos assim, né? A projeção ortogonal do vértice no plano da base não coincide com o centro. Quando acontece isso, a gente diz que o cone é um cone oblíquo, né? Então, é tortinho. Se a projeção ortogonal do vértice cair certinho no centro da base, aí sim o cone é um cone retinho ou cone de revolução. Eu preparei aqui uma animaçãozinha rápida, vou mostrar para vocês aqui, ó, de como a gente pode enxergar um cone. Olha só, né? Um cone. Deixa eu apagar aqui rapidinho, né? O desenho aqui, pronto, né? Deixa eu mostrar de novo. Olha só o que acontece. Desenhei aqui um círculo. Esse é o vértice V. Eu posso movimentar o vértice V, ó. Tá vendo? Ele está exibindo o rastro, né, do que eu mostro. Deixa eu apagar aqui de novo, só para isso. Pronto, né? Eu posso movimentar, então, o vértice V. Eu posso subir ele, descer ele, né? E aí, o que acontece? Se eu pego o ponto D e giro em torno desse círculo, deixa eu apagar aqui os rastros, e deixar ativa a exibição do rastro, o que a gente obtém, olha só, estou girando, 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 é exatamente aquele sólido que está desenhado ali na sua apostila, que é o cone oblíquo, né? Vou mudar o vértice aqui de posição, ó. Deixa eu pôr ele um pouquinho mais para cá, ó, né? Um pouquinho para frente aqui, ó, né? Dá para dar um giro em tudo isso, né? Deixa eu, exibir os eixos e apagar de novo para a gente ver. E aí eu posso obter o sólido que é o cone oblíquo aqui, ó, tá vendo? Ó, cone inclinadinho. Ele só será reto se a projeção ortogonal do vértice for certinho o centro da base. Bom,
Então, essa é a ideia para a gente obter um cone, né? Mas eu diria que, na maioria dos casos, né, 95%, 98% dos exercícios, o que aparece não é esse cone oblíquo. O que aparece é o cone reto. Né? Ó, então, tá aqui, ó, o cone reto é aquele cujo vértice V tem como projeção ortogonal o centro da base. E, portanto, o segmento VO corresponde exatamente à altura. Não era o caso aqui do ladinho, ó, no cone oblíquo, né? Então, no cone reto aqui, ó, o segmento VO tem como comprimento exatamente a altura. E aproveitando aqui a figura, né, peguei um ponto P da circunferência da base, liguei com o centro O e liguei com o vértice V. Né? O segmento PO é o raio da base, é Rzinho, e o segmento PV é uma geratriz desse sólido. Por que o nome geratriz, né, do cone reto? Porque é esse segmento que, ao ser revolucionado, rotacionado, gera a superfície arredondada. Por isso o nome geratriz é o que gera a superfície arredondada. Vamos ver como é que a gente obtém um cone de revolução, então de rotação, né? Cone reto também era chamado de cone de revolução. Então, olha só, preparei aqui para vocês, né? Aquele mesmo esqueminha que a gente já tinha feito com cilindro, ó. Desenhei aqui um quadrado, tá exatamente o quadrado ABCD, e ele está representado aqui no espaço tridimensional. O que a gente vai fazer? A gente vai girar o quadrado ABCD em torno desse eixo em verde aqui. Né? Você lembra que tinha até um exercício da tarefa aí para essa semana aí de revolucionar, né? E aí, olha só, aqui eu controlava a quantidade de rotações, ó, tô aumentando, aumentando, aumentando. A gente obtém, nesse caso aqui, olha só, um cilindro com uma cavidade, né, cilíndrica. Né? Bom, deixa eu voltar agora para a situação original. Como é que a gente faz para obter um cone? Eu já tinha até obtido um cone outra vez, né? Então, ó, vou colocar os pontos A e D presos aqui no eixo de rotação e vou colocar o ponto C, olha só, aqui para cima, ó, vou colocar também em cima do eixo de rotação. Tá vendo? Aí a gente obtém aqui um triângulo, deixa eu colocar o ponto B um pouquinho mais juntinho, tá aqui, ó. A gente obtém um triângulo retângulo. O que a gente vai fazer? A gente vai girar, rotacionar esse triângulo retângulo em torno desse eixo verde. Então, realizando a rotação, olha só, girando, 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 a gente obtém exatamente um cone de revolução, cone de rotação, tá vendo? Olha só, estou enxergando ele por baixo, né? Estou girando ele, tá vendo? Ó, beleza? Tá aqui, então, o cone de revolução. Né? Bom, ou cone de rotação ou cone reto, né? E deixa eu aproveitar a figura, se eu desloco o ponto C para cá, ó, olha só, a gente obtém um cone cortado, né? Deixa eu pôr o ponto B um pouquinho mais juntinho aqui assim, ó, tá vendo? Isso aí lembra até uma empadinha, né, de ponta cabeça. Deixa eu girar aqui, vamos ver se eu consigo. Não dá, mas lembra uma empadinha de ponta cabeça, enfim. Lembra a superfície de um abajur aqui, né? Isso aí é um sólido que a gente chama de tronco de cone, né? É um cone, ó, se eu volto aqui o vértice C para cá, isso aqui era um cone, só que cortado, ó. A gente faz um corte aqui, tá vendo? E aí ele fica desse jeito. Né? Então, isso aqui é um tronco de cone. Né? Ou seja, ao rotacionarmos um trapézio em torno desse eixo, a gente obtém um tronco de cone. Beleza? Mas, né, por enquanto, vamos nos concentrar no cone. Então, vamos voltar lá para a apresentaçãozinha. Então, esse é o cone reto, esse é o cone oblíquo. Vamos nos concentrar nesse carinha. Mas, para os dois, é válida a seguinte lógica. O cone, tanto reto como oblíquo, é como se fosse a pirâmide de base circular.
Você lembra que para definir pirâmide a gente fez a mesma coisa, né? Eu desenhei um plano, desenhei nesse plano um polígono convexo e liguei com o vértice. Todos os pontos desse polígono, da região poligonal com o vértice. Obtivemos uma pirâmide. Então a ideia é a mesma. Só que um cone não é uma pirâmide, é como se fosse, né? Não é porque a pirâmide é um tipo de poliedro, ou seja, tem todas as superfícies planas, obedece à relação de Euler, e aqui não, né? Mas a ideia é exatamente essa. E aí, sendo o cone como se fosse a pirâmide de base circular, para calcularmos o volume, a gente calcula como o volume da pirâmide. Ou seja, o volume do cone vai ser 1/3 da área da base vezes a altura. Se lembra? E como a área da base é a área desse círculo aqui, a área de um círculo é πr², né? Conclusão, então, o volume do cone é 1/3 de πr² vezes h. E aí, isso você pode encarar como sendo uma nova fórmula, mas eu não recomendo, acho que não há necessidade. Porque se você lembra dessa lógica, é como se fosse a pirâmide de base circular, sabendo o volume da pirâmide e lembrando que a área de um círculo é πr², né? Coisa bem trivial que vocês já treinaram pra caramba, o volume é 1/3 de πr²h. Tá aí, né? Bem tranquilinho. Bom, e voltando aqui para o cone reto ou cone de revolução, vamos nos concentrar muito nesse carinha, dá para estabelecer uma relação entre esses elementos, né? Entre a geratriz, o raio da base e a H. Notem que aqui no cone oblíquo não tem sentido a gente falar em geratriz, hein? Beleza? Então, geratriz só aqui. Então, dá para obter uma relação que a gente chama de relação fundamental do cone reto, ou cone de revolução, que é r² mais h² é g². Ou seja, que nada mais é do que o teorema de Pitágoras aplicado a esse triângulo retângulo aí, R é raio da base, H é a altura, G é a geratriz, né? Então, de novo, não há necessidade da memorização. É muito mais importante você estar habituado a enxergar esse triângulo retângulo, a ter a visão espacial aí, do que ficar memorizando fórmulas aí, né? Coloquei aí para lembrar que existe, né? Existe esse termo, mas não há necessidade aí de ficar memorizando. Bom, e vocês se lembram que, né, a gente calculou a área da superfície arredondada, da superfície lateral do cilindro reto, só do cilindro reto, né? E a técnica utilizada foi a da planificação. Eu recortei lá a superfície lateral e abri. Vamos fazer a mesma coisa com o cone agora? Então, vamos fazer a planificação da superfície lateral. Olha só, ao planificarmos a superfície lateral arredondada de um cone reto, obtemos um setor circular. Como assim? A gente vai recortar aqui ao longo da geratriz e esticar a superfície arredondada. É como pegar aqueles chapéuzinhos lá de festa de aniversário, sabe? Aqueles, né, de festa de criancinha. Você recorta e abre aquela superfície. Você vai obter exatamente um setor circular. Vou tentar dar essa ideia aqui, olha só. Então, eu vou girar aí, dei uma giradinha no cone e aí, fiz esse recorte ao longo da geratriz. Vamos obter esse setor circular, que lembrando é um pedaço de um círculo grandão aqui, né? Cujos elementos são os seguintes, esse raio aqui coincide com a geratriz do cone, portanto aqui também é outro raio, então também é geratriz, né? E esse comprimento aqui, é exatamente o comprimento da circunferência da base, ou seja, 2πr. Né, disso aqui, né, aqui é o Rzinho, né, então esse comprimento aqui é 2πr, vem parar aqui depois que a gente faz, né, a planificação. Dá para imaginar isso aí, esse recorte, você abre, esse pedaço aqui, vem parar aqui, né? E, portanto, se eu quero calcular a área da superfície lateral, eu quero calcular a área desse setor. Como é que a gente fazia isso? Vamos lembrar aqui, né? Regrinha de 3, né? Proporcionalidade. A área de um setor circular era diretamente proporcional ao comprimento do arco correspondente.
Quanto maior o comprimento desse arco, maior era a área. Dobrando-se o comprimento desse arco, dobra-se a área. Né? Então, montamos uma regrinha de 3. E nessa proporção, sempre o que a gente fazia numa proporção, primeiro é marcar o que a gente já sabe. E o que a gente já sabe? Olha só. Se levássemos em conta a volta toda desse setor circular, então aqui tem um setor circular, a volta que contém esse setor circular, o círculo que contém, a área seria πg², né? A área da volta toda. E o comprimento dessa volta toda aqui seria 2πg, né? 2π vezes o raio, né? A área π vezes o raio ao quadrado, o comprimento é 2π vezes o raio, e o raio dessa volta aqui vale g, né? Portanto, se queremos calcular a área lateral, queremos calcular uma área que é proporcional a 2πr, nessa proporção aqui, né? Ou seja, proporcional a esse comprimento aqui, 2πr. Então, quando o comprimento é 2πg, a área é πg². Quando o comprimento é 2πr, a área lateral. E aí, montamos a proporção, multiplica em cruz, e já isolando a área lateral, teremos πg² vezes 2πr, e aqui a área lateral vezes 2πg, já isolando a área lateral, dividido por 2πg. Né? Então, essa é a expressão que dá para simplificar. Olha só, o 2π simplifica com 2π, esse g simplifica com esse quadrado, né? Porque g² é g vezes g, simplificou. E olha só o que sobrou. A área lateral é π vezes g vezes r, embaixo simplificou tudo, né? Ou πrg. Então, primeiro, precisa memorizar? A princípio, não, porque a gente conhece essa estratégia, por isso que eu estou mostrando. Mas eu recomendo, porque não é uma estratégia tão simples. Setor circular as pessoas esquecem. Geralmente as pessoas tentam estabelecer relação com o ângulo central, que daria, ou com uma medida em radianos, tal, e aí começa a confundir. Então, saber de cor a fórmula, né, memorizar isso aqui, faz com que você ganhe tempo nos exercícios. Tá? Então, no caso lá do cilindro, eu já não recomendei. Era bom saber a estratégia, mas você podia chegar na fórmula. Aqui eu recomendo. Beleza? Então, a área lateral é uma fórmula perigosa. Perigosa. Só para lembrar, né? Lembrando aqui, perigo. Tá aí. Bom, e para a gente finalizar, vamos fatiar, né, o cone, que nem a gente fez com o cilindro também. Então, o primeiro tipo de corte que a gente pode fazer é a secção meridiana. Olha só, é a intersecção de um cone reto com um plano que contém a sua altura. É um triângulo isósceles. Quer ver? Olha só, tá aqui o cone, pá! Fiz esse corte aqui passando pela altura. Nós vamos obter aí como corte esse triângulo, que é isósceles. Vocês concordam? Olha só, aqui ó, esse lado desse triângulo é a giratriz, esse outro lado é outra giratriz, e essa parte de baixo aqui é o diâmetro da base. Né? Lembrando que aqui a gente tem a altura também, e a gente tem também, olha só, 2r, diâmetro da base. Então, é um triângulo isósceles, que pode ser equilátero. Né? Lembra que todo triângulo equilátero é isósceles. Né? E quando que vai ser equilátero? Se esse diâmetro da base tiver o mesmo valor que a giratriz. Né? Então, olha só, se a secção meridiana for equilátera, ou seja, esse triângulo for equilátero, nesse caso, triângulo equilátero, o sólido é dito equilátero, ou seja, o cone será cone equilátero. E, portanto, nesse caso, G igual a 2R, diâmetro da base. Bom, você pode decorar que se é equilátero, G igual a 2R. Mas eu não recomendo, porque aqui ó, é mais importante você saber que um sólido é dito equilátero quando sua secção meridiana for equilátero. Porque lembra lá do cilindro? Bati aqui no microfone, mas enfim, lembra lá do cilindro? No cilindro equilátero, a secção meridiana era equilátera, portanto, H era igual a 2R. Tenta puxar aí da memória, tal. H era igual a 2R.
Aqui não, H não é igual a 2R no cilindro equilátero, é o G que é igual a 2R. Então, você pode confundir. Então, o que eu recomendo? Lembrar que se a secção meridiana for equilátera, o sólido é equilátero. Beleza? Melhor. E quando a gente faz esse corte, aí a gente divide os cone, né? Pá, cortei aqui, a gente divide o cone em, olha só, 2 semicones, né? Tá aí. Bom, só que tem também um outro tipo de corte que a gente chama de secção transversal, que é uma secção paralela à base, ou ainda perpendicular ao eixo de rotação, né? E é um círculo também, olha só então, tá aqui, ó, pá, fizemos esse corte, né? E isso que está em azul claro aqui é uma secção transversal, tá vendo? É um círculo um pouquinho menor que a base, né? Porque o cone ele vai, digamos assim, afunilando, né? Na verdade, o funil é cônico, né? Mas aproveitando aí afunilando, então isso aqui é um círculo um pouquinho menor que isso. E quando a gente faz esse corte, a gente divide o cone em um conezinho menor aqui em cima e aquele sólido que a gente viu já, né? É o tronco de cone que a gente viu naquela animaçãozinha lá que eu mostrei para vocês, né? Do sólido de revolução de rotação. Bom, então se eu chamo o raio da base aqui de Rzinho, esse raio dessa secção transversal é um raio R'. Como é que eu faço para obter isso aqui? Tem várias estratégias, mas todas elas envolvem basicamente a ideia de que os triângulos VPO, aqui ó, né, VPO, e VO'P', ó, VO'P', aqui o VP', ó, são semelhantes. Sendo eles semelhantes, dá para fazer proporção, né? Como são triângulos retângulos, dá para usar trigonometria. Aí dá para fazer uma série de coisas aí. Você pode utilizar uma série de recursos aí que você já domina da geometria plana, né? Com aquela outra orientação, né? Lembra que geometria do espaço é a aplicação da geometria plana, só que, né, tridimensional muitas vezes. Você tem que acostumar a enxergar, né, os sólidos geométricos. Beleza? Então, com esse resuminho aqui, né, depois dessa aulinha aqui, vocês já são capazes de fazer os exercícios de aula, da apostila, aulas 43 e 44, e fazer a TM e a TC das aulas correspondentes. Beleza? Bons estudos aí para vocês, né, e não saiam de casa. Abraço!